capítulo 12, quando Deus faz promessas a este homem, ele vai sair da terra da sua parentela. Porém, nós temos o conhecimento que sua esposa Sarai, ela era estéril. O próprio Deus cerrou a madre daquela mulher. Nós sabemos que ela não poderia ter filhos. E nós então vamos ver uma série de coisas que vão acontecer com este homem. Nós sabemos que Sarai, quando vai à terra do Egito, quando o rei do Egito acha ela bonita e tenta tirar ela para ser esposa dele, nós sabemos que por um período de tempo o céu vai se irar, porque aquela mulher, esposa de Abrão, que tinha mentido para o rei do Egito, está ali. E aquele homem queria despojar de Sarai. Nós sabemos que Deus então vai lançar pragas na vida daquele povo e o palácio real vai ser contaminado. Nós sabemos que quando Sarai e Abrão saem da terra do Egito, vai ser dado a eles uma serva por nome de Agar. Então eles vão andando, vão caminhando, os anos vão se passando e Sarai vai dizer para o seu esposo: eu já estou velha, a promessa já deve ter morrido, porque Deus disse para você que vos daria um filho e seria uma descendência muito grande. Eu já sou velha, avançada de idade, isso não vai acontecer. Então Sarai vai cometer um erro que vai dar sua serva para Abrão, para que ali eles tenham filho. Nós sabemos então que de Agar vai sair Ismael, porém Ismael não era o filho da promessa. Então eles vão receber a visita de anjos e aqueles 3 homens vão ficar com Abraão e vão lhe fazer a promessa que no tempo de 1 ano, quando eles retornassem, Sarai estaria grávida. Porém, quando aquela mulher do lado de fora da tenda começa a escutar, ela começa a rir e ela até tenta mentir para o anjo do Senhor. Porém, Deus, como Ele sabe de todas as coisas, ela não teve como fugir. Ela até riu da promessa, porque para ela era algo impossível. Aos olhos daquela mulher, aquilo não poderia mais acontecer. Mas Deus, Ele não age com as coisas naturais da terra. Ele age com aquilo que nós não podemos fazer. Ele entra onde nós não podemos entrar e Ele realiza obras que nós não podemos fazer. Sarai, para ela já estava tudo terminado, tudo acabado, não tinha mais jeito. Mas para o Deus do céu, que tudo via e tudo contemplava, estava falando: daqui 1 ano mulher estará grávida. Pelas suas condições isso é impossível, mas para mim não há nada impossível. A Bíblia então vai nos falar que dessa mulher que outrora era estéril vai nascer Isaac, o filho da promessa. Isaac e Ismael não poderiam se manter no mesmo território, visto que Ismael ele pegava e implicava com Isaac. A Bíblia vai nos falar que Sara diz para o seu esposo: manda Agar fora com o filho, porque eles estão chateando o filho da promessa. Então Agar e Ismael vão errantes a caminho do deserto. Abraão coloca o menino lá em Agar e fala: agora é hora de partir, é hora de ir embora. Porém, lá no deserto, a Bíblia vai nos falar que Deus tem um encontro com Agar e seu filho. A Bíblia então vai nos falar que o Senhor diz para Agar que de Ismael também viria uma grande nação. E nós sabemos que de Ismael veio a nação da Palestina, e Isaac vieram os israelitas. Nós sabemos então que aquela mulher vai morrer. Sara um dia morre, seu filho então vai se casar com Rebeca. Nós vamos ter o conhecimento de que seu pai vai mandar trazer uma menina lá da linhagem de Padã-Arã. Então vem Rebeca para casar com seu filho. Porém, tinha algo excepcional nessa mulher. Ela era estéril, a madre dela era cerrada. Porém, a Bíblia vai nos falar que Isaac orava. E enquanto Isaac orava, o Senhor ouvia a oração. Ei, crente, eu vim aqui para te dizer: não cesse de orar. Não pare de orar, porque a sua oração tem chegado até o trono do céu. Pode até pensar que nada está acontecendo, mas Deus está colhendo lá do céu. Rebeca era estéril, agora a mulher que não podia ter filhos, 2 nações vão nascer do seu ventre. Nós temos o conhecimento de que vem Esaú e também Jacó. Jacó então vai vir segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. E ali Esaú, sendo primogênito, nós sabemos que no contingente da história vai vender sua primogenitura para Jacó. Esaú era homem do campo, peludo, forte. Jacó era um homem que gostava de ficar na tenda, amado pela sua mãe. Nós sabemos então que quando ele estava fazendo um grisalho, lentilha, Esaú chega
último. Jacó ia ser o primogênito, mesmo ele não sendo o primogênito. Mas Jacó quis dar um jeitinho nas coisas do Senhor. Então ele vai até o seu pai, se disfarça, coloca ali uma roupa peluda e vai tentar imitar Esaú. Então o seu pai Isaac vai perceber que tem algo diferente. Tem pelo de Esaú, tem pelo de Esaú, mas não tem voz de Esaú. Tem até um jeito, mas não é igual, porque ele sabia que tinha algo diferente. Ei, o pai conhece a tua identidade. Não precisa te disfarçar, não, porque o pai conhece o filho que ele tem. Então ali Isaac vai abençoar Jacó. Esaú fica sabendo e vem com a caça. Antes de ficar sabendo, Esaú vem com a caça. O pai dele diz: eu acabei de dar a primogenitura, agora não tem outro caminho. Então Esaú vai procurar Jacó para matar. Seu pai vai dizer para ele: vai para a terra do seu tio, vai para Padã-Arã, Jacó. Tomou o que era do teu irmão, porque ele te vendeu, mas mesmo assim enganou. Não precisava dar jeitinho, que Deus ia fazer do jeito dele, não era do teu jeito. Não coloque a tua mão onde Deus não mandou, Jacó. Agora tem que fugir da morte, porque o irmão gêmeo está querendo te matar. A Bíblia então vai nos falar que está Jacó chegando, ele vai dormir na pedra. Nós sabemos que no continuante da história, Jacó vai ver Raquel e vai se apaixonar por essa jovem. Então Jacó vai trabalhar 7 anos pela essa mulher. Nós sabemos que na terra do seu tio Labão, irmão da sua mãe, ele trabalha 7 anos, porém no dia do casamento ser consumado, ele vai ser enganado pelo seu tio Labão. E por que ele é enganado pelo seu tio Labão? Seu tio Labão entrega Lia ao invés de entregar Raquel. E Jacó vai virar e falar assim: mas por que me entregaste Lia se eu trabalhei 7 anos pela Raquel? Labão vai virar e falar assim: ó Jacó, aqui na minha casa é diferente. Quem vai primeiro é a primogênita. Quem vai primeiro é a filha mais velha. Olha lá, Jacó, 7 anos atrás, pegou o que era do teu irmão, porque ele te vendeu. Agora volta a primogenitura e ali agora é tua mulher. Mas 7 anos o Jacó trabalhando pela Raquel. Então 14 anos trabalhando por uma única mulher. Quando ele se casa, descobre que a mulher estéril não poderia dar filhos para ele. Olha lá, a história se repetindo desde Sara, desde Rebeca. Agora a tal da Raquel também não pode ter filhos. A Bíblia então vai nos falar que quando essa mulher vai gerar um filho, ele vai ser chamado de José. A Bíblia nos diz que ora Israel amava todos os seus filhos, mas amava José mais do que os outros, porque era o filho da velhice, era o filho da mulher que ele amava, trabalhou 14 anos por ela. A Bíblia então vai nos falar que os seus irmãos invejando de José, porque ele tinha uma túnica colorida, porque ele era diferente, mas não entendiam que ele era o filho do fruto de 14 anos de trabalho. Então José vai ser vendido aos seus irmãos, e nós sabemos que na terra do Egito ele vai chegar, vai trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia então vai nos falar que na casa de Potifar ele já vai começar a governar as coisas, porque não importa onde o servo de Deus ele está, ele sempre vai se destacar. Não importa o meio que nós somos inseridos, nós iremos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E a Bíblia então vai nos falar que a mulher de Potifar vai tentar engabelar o tal do José. Ela vai tentar ali ter relações com José, porém José corre, ele foge da aparência do mal. Acredito eu que a mulher de Potifar estava falando: ninguém está vendo, ninguém está sabendo, pode vir, meu marido não está em casa. Mas eu acredito que José estava pensando: teu marido não está em casa, mas eu tenho um Deus que seus olhos são como chama de fogo, que vê tudo com teu
ajuda. A Bíblia então vai nos falar que José, tendo discernimento, diz: 7 anos de fartura, Faraó, mas 7 anos de miséria sobre a terra. Então o Faraó vai olhar, vai ver uma sabedoria fora do comum, assim como Daniel, que estava na Babilônia e era usado por Deus para falar por intermédio de Deus a Nabucodonosor. Nós temos o conhecimento de que José também era iluminado pelo céu. Então José vai dar o discernimento. O Faraó vai colocar um anel em seu dedo e vai dizer assim: agora tu é governador das províncias. Quando eu não estiver aqui, tu irá falar. E quando tu dá um decreto na minha ausência, todos vão ter que obedecer. Então José está naquela terra. Nós temos o conhecimento de que a fome chega. A fome chega sobre a redondeza e somente no Egito havia comida, porque eles tinham guardado mantimento devido à sabedoria de um servo do Senhor. A Bíblia então vai nos falar que a família de Jacó vai descer até o Egito e ali eles vão ficar. Eram mais ou menos 70 pessoas quando descem a terra do Egito, porém nós vamos ter o conhecimento de que 70 pessoas Deus multiplicou a descendência. E que descendência é essa, irmã Yasmin? Essa é a descendência do pai Abraão, que está lá atrás com a esposa que não podia ter filhos, e deste homem que sua mulher estéril vai vir o Isaac, do Isaac vem Jacó, de Jacó nós vamos ver Judá. E aonde Jesus vem? Ele é o leão da tribo de Judá. Não importa se as circunstâncias para a sua vida são negativas, Deus, ele tem um plano perfeito para tudo, e nada está em centro de suas mãos, nada está em centro dos seus olhos, são como os olhos de chama de fogo que ardem profundamente. A Bíblia então vai nos falar que este povo, ele vai descer para a terra do Egito. Porém, na terra do Egito, a Bíblia vai nos falar que os filhos de Israel, eles foram fecundos, eles aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra encheu deles. E nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. E então ele vai dizer ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para que este povo, para que eles parem de se multiplicar. E para evitar que em caso de guerra, eles se aliem aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíam para Faraó as cidades celeiros de Pitão e Ramassés. Então a Bíblia vai nos falar que aquele povo, quanto mais eram afligidos, mais eles cresciam. Quanto mais afligiam o povo, mais eles se multiplicavam. O que Faraó estava armando plano e tentando interferir na promessa de Deus lá para o pai Abraão. O Senhor olhando no céu e dizendo: minha promessa ninguém para. Quando eu dei uma promessa, homem nenhum tem poder de parar. Faraó está olhando o contexto, dizendo: agora eu paro os filhos de Israel, agora eu paro o crescimento deles. Vamos lá, coloca mais serviço. Se a carga
prepara aqueles que Deus tem uma obra nessa terra. Mas para Faraó não ia ficar desse jeito. Estou tentando aumentar a carga horária, colocando para trabalhar mais. Mandar embora esse povo eu não posso, porque é mão de obra barata, eu não posso pagar. Eu não quero pagar. Então eu dou comida para eles, eles ficam satisfeitos. Mão de obra barata. Se eu for colocar egípcio para trabalhar aqui, eu vou ter que pagar. Então a mão de obra está barata, eu quero que o povo fique, não quero que eles vão embora. Então a Bíblia vai nos falar que ele vai dar uma ordem para as parteiras e vai dizer para elas, quando os filhos dos hebreus nascerem, é para matar todos eles. Então a ordem foi dada, porém as parteiras não vão obedecer. E aí Faraó vai voltar e vai falar assim: eu não dei a ordem que quando nascessem os filhos dos hebreus era para vocês ceifarem? Aí as parteiras vão dizer para Faraó: Faraó, as hebreias elas são graúdas, elas são fortes. Quando nós chegamos lá, os neném já nasceram, elas não precisam da nossa ajuda. Porém a Bíblia vai nos dizer que porque elas não fizeram o que Faraó mandou, o Senhor Deus vai abençoar a vida delas e elas vão conceder a elas família. Deus concede às parteiras família, porque elas não interromperam a obra de Deus. Aqueles que tentam interromper a obra do Senhor, meu irmão, não vai longe não. Aqueles que tentam parar a obra de Deus, não vai longe não. Aqueles que tentam colocar um ponto final na minha e na tua vida, eu sinto muito em dizer que para esses, se não se arrepender, o inferno está esperando. Se para eles não se arrependerem, já tem o julgamento final esperando. Então o povo vai crescer. A Bíblia então vai nos falar que um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, deu à luz, vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. E depois de 3 meses, não podendo mais escondê-lo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou um cesto no meio dos juncos à beira do rio. E a menina estava observando ele para ver o que iria acontecer. Tem gente que acha que a mãe colocou o menino e ele foi descer no rio Nilo abaixo. Não. A mãe colocou ele sobre ali, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A menina de Faraó, a princesa que estava se banhando, ela escutou o choro. Ela escuta o choro do menino que estava no cesto à beira do rio. A Bíblia então vai nos falar que aquele menino vai chamar-se Moisés, porque das águas ele foi tirado. Então Miriam estava ali observando, vai dizer para aquela mulher: ei, eu tenho uma mulher que pode amamentar esse menino. Então a filha de Faraó aceita e diz: então vou dar um salário para que vocês criem ele para mim. Mas por que foi dado um salário? Porque de acordo com a lei daquele tempo, se a pessoa ela pagasse, ela dasse o salário, o menino seria dela legalmente. Então o menino vai crescer. E a primeira aparição de Moisés que nós temos é quando ele vai matar o egípcio. Olha só, Moisés foi criado dentro da cultura do Egito, vai saber tudo sobre a cultura egípcia, foi criado junto com o Faraó, é príncipe agora, criado pela filha do Faraó. Então Moisés, ele já sendo homem, ele foi visitar os seus irmãos. Vindo do trabalho pesado que eles faziam, ele viu um egípcio batendo em um dos hebreus. Então o que ele vai fazer? A Bíblia vai nos falar que Moisés vai matar o egípcio, porque acendeu-se a ira dentro de si. Acendeu-se a ira dentro de si mesmo. E ele vendo, olhou para os dois lados, vendo que não tinha ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Aí no outro dia ele vai voltar, vai ver o egípcio batendo no hebreu de novo. A Bíblia vai nos falar então que aquele egípcio vai dizer para Moisés: quem és tu? Agora será que tu és estabelecido como juiz entre nós? Porque ontem mesmo escondeste o corpo do egípcio que tu mataste. Agora vai querer matar a mim também? Então Moisés vai dizer: agora acabou, a casa
saiu. Eu tenho que ir embora daqui. A Bíblia então vai nos falar que Moisés ele vai embora. E ele então, chegando a Midian, vai ver as 7 filhas, vai ajudar. Ali o sacerdote Reuel vai dar para ele uma das suas filhas, para que casem com ele. E nós sabemos então que ali vai ter um filho chamado Jesse, porque ele era peregrino em uma terra estrangeira. Porém a Bíblia nos diz que mesmo assim no capítulo 2, capítulo 23, versículo 23, nós temos o conhecimento de que aquele povo clamou a Deus porque não aguentava mais aquilo que os egípcios faziam com ele. O povo de Israel estava clamando e Deus recolhe a oração daquele povo. A Bíblia vai nos falar que no capítulo 3, estando ele cuidando das ovelhas do seu sogro, ele estava a oeste do deserto, ele chegou ao Horebe, o monte de Deus. Moisés ele conhecia da cultura do Egito, mas agora a cultura de Deus, quem ia dar para ele era o próprio Deus. A Bíblia vai nos falar que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então ele disse a si mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Em outras palavras, porque essa árvore pega fogo, fogo em deserto, em sarça, que é arbusto, que é seco, é normal. Mas o que não é normal na vida, no cotidiano de Moisés, é a árvore pegar fogo, mas a árvore não se consumir. A Bíblia então vai nos falar que Moisés ele vai ver de perto o que é isso, que fenômeno extraordinário é esse, que essa sarça pega fogo, mas o fogo não consome a sarça. Então, quando Deus viu que ele estava se aproximando, chamou e disse: Moshe, Moshe, Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Moisés está aproximando para ver a sarça, fogo que pega, mas que não consome, coisa diferente, meus olhos nunca viram. Porém, quando ele está se aproximando, os pés estão chegando perto da sarça, o Deus Todo-Poderoso está dizendo: Moshe, Moshe, tire a sandália dos seus pés, porque aí não é igual o templo do Egito que oferece incenso para Deus Sol. Aqui tem que ter reverência, santidade. Tire a sandália do pé, Moisés, porque aqui não tem carcaça egípcia que eu não veja. Alguns estudiosos acreditam que tinha debaixo da sola do sapato de Moisés couro lá no Egito, sandália era egípcia, e Deus estava falando para Moisés tirar tudo que era do Egito. Mas nós também temos uma outra revelação, que lá no livro de Ruth nós sabemos que lá quando os homens tiravam as sandálias era um sinal de compromisso, era um sinal de aliança, de uma ou outra. Deus está falando para Moisés: Moisés, aqui na minha presença tem que ter compromisso, tem que ter aliança. E outra, Moisés, vai tirando a sandália imunda do Egito, que aqui eu estou vendo e eu estou irado. Vai tirando toda a carcaça egípcia que já saiu do Egito. Aqui não é lugar de ter porte egípcio não, Moisés. Aqui é lugar para te portar igual homem de Deus. Aqui é lugar para se vestir igual homem de Deus, para falar igual homem de Deus. Aqui é lugar para ter santidade, Moisés. Então tira a carcaça, firma a aliança, porque o povo está clamando por um libertador e eu estou vendo graça em ti. Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, o que eu vou dizer para este povo? A Bíblia então vai nos falar que Deus disse para Moisés: Moisés, somente diga: eu sou o que sou. O que eu vou falar, Senhor? Diga a eles, Moisés, que o eu sou te enviou. O que Deus está dizendo para Moisés nesse episódio? O Senhor está dizendo para Moisés: ei Moisés, eu sou o que sou. Eu sou Yahvé, eu sou Jeová. E quando eu dou uma ordem, o homem e a mulher têm que obedecer, Moisés. Eu me manifesto a ti hoje nessa sarça como Jeová. Eu sou Jeová, eu sou Yahvé, sou o que sou. O que Deus está dizendo? Eu sou o que sou. Isso já basta, Moisés.
Isso já basta, Moisés. Estou vendo que o povo pede um libertador e eu estou escolhendo hoje, aqui neste monte. Moisés fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos para Moisés ser levantado por Deus, para conhecer o Deus dos hebreus, a qual ele era descendente. Moisés espera 80 anos para ter um encontro verdadeiro com Deus, por meio da sarça que pegava fogo, mas que não se consumia. E Deus levanta aquele homem. Deus levanta aquele homem para libertar uma nação que estava cativa na mão de um povo sangrento. Para libertar um povo que não pertencia àquela etnia. Está sendo prisioneiro, Moisés. Agora eu vou levantar um libertador para ir lá. Fala que eu sou Jeová. Fala que eu sou Yahvé. Fala, Moisés, que eu sou Elohim, que eu sou o Deus Salvador. Se não escutar, fala que eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Fala que eu me revelo como Adonai, que eu sou Senhor e Pai. Se não ouvir, fala que eu sou Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Mas eu também sou Jiré, eu sou o Deus provedor. Moisés, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Somente a partir da minha palavra tu irás e não temerás. A Bíblia então vai nos falar que Moisés chega, o povo não vai dar ouvido, o faraó vai endurecer o coração por intermédio do próprio Deus. Então vem 10 pragas, de 10 até chegar na 10ª, a morte dos primogênitos. O faraó está com o coração endurecido, mas quando chega na 10ª praga, o faraó abre a mão, manda Moisés embora com aquele povo. Aí ele vai mudar de ideia, mas pelo caminho o povo já está passando em terra seca, porque o mar foi aberto ao meio e o povo está passando por meio das águas. Olha o fenômeno natural acontecendo de novo. Lá no monte era sarça que não se consumia, agora é mar que abriu no meio para o povo de Deus passar. O faraó está vindo atrás com a cavalaria. Enquanto o povo de Deus estava passando, Deus estava segurando. Enquanto o povo de Deus está passando, Deus está segurando. Enquanto o faraó tenta passar, o mar vai se fechando, o mar vai se fechando, porque Deus está dizendo: eu tenho aliança com o israelita, tenho aliança com o hebreu. Ninguém vai tocar, ninguém vai tocar. Faraó não vai tocar, faraó não vai prender. Agora não adianta mudar de ideia. Sou o que sou, sou o que sou. O eu sou está abrindo o mar vermelho para frente aqui nessa noite passar. Eu estou cheia da autoridade do Espírito Santo. Eu não saí de Ipanema à toa. Eu vim aqui para te dizer que o eu sou abre mar vermelho para o povo passar. Eu sou Moisés. Eu estou abrindo o mar, não estou, Moisés. O povo está no deserto, mas eu envio o maná. Está frio demais, Senhor, à noite. Envio coluna de fogo para esquentar o meu povo. O eu sou garante. O eu sou garante. O eu sou garante, Moisés, não tenha medo. Glória a Deus. Não há arma forjada do inferno que fiquem de pé contra os escolhidos de Deus. Não há. Não há. Eu estou sentindo a graça dele aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça do eu sou aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça do eu sou aqui neste lugar. Eu estou sentindo a graça do eu sou aqui. O eu sou está neste lugar. É Ele que faz, igreja. Ele é o mesmo. Ele não mudou.
Eu sou, continuo mesmo. Ele ainda é Javé. Ele ainda é Yahvé. Ele é Jeová. Ele é Jeová. Ele é o que é. Ele continua operando maravilhas, sinais. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua batizando com línguas estranhas, com o Espírito Santo. Porque Ele é o que é. Antes mesmo de nós existirmos, Ele já é. Antes que o dia existisse, Ele é. Antes que nós estivéssemos aqui, Ele é. E não há nada que fuja dos seus olhos e do seu cetro. Nome pessoal de Deus, Yahvé. É tão íntimo que os judeus têm até medo de chamar Ele assim. Recusam a dizer Yahvé, porque eles sabem o peso deste nome. O eu sou, aquele que era, aquele que é, mas também aquele que há de vir. Aquele que operou lá no passado, no tempo de Elias, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, recebeu a oferta, lambeu até a água que estava no rego. Ele é o que continua operando milagres sobre essa geração. E eu acredito que Deus está levantando homens fortes, mulheres fortes, jovens cheios da presença, cheios do Espírito Santo, para fazerem a diferença neste tempo. Mesmo o tempo estando corrompido, todo cheio de corrupção, imundícia, tudo que é tipo de pecado, mas Deus, Ele diz assim: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Eu passeio no meio da igreja, sou eu que tenho os 7 candelabros, as 7 estrelas na minha mão. Sou eu, Cristo, que passeio, que tenho o controle de todas as coisas. E não há nada neste mundo que eu não posso chamar de meu, porque tudo é meu, tudo pertence a mim. E um dia a conta irá bater na porta. Um dia a prestação de conta irá chegar. A prestação de conta vai chegar. E aí, Faraó, o que você vai apresentar a Deus? A perseguição que foi de nós. E o que o povo vai apresentar a Deus? Sofri tudo, Senhor, mas não desanimei. Costuraram a minha boca, mas eu não parei de glorificar. Fui lançado aos leões, mas até mesmo diante da morte eu não esmoreci. Fui perseguido, maltratado e humilhado, mas eu fui até o fim. Na madrugada dessa noite, antes de eu chegar aqui, eu estava orando, presbítero Leandro. E na madrugada, enquanto eu estava orando, o Senhor me deu uma visão com essa igreja. Aleluia, Jesus. E eu via, quando o Senhor estava no meio, tinham 2 cadeiras vazias ao seu lado. E eu vi a igreja quando mãos gigantes tentavam tirá-lo daqui. E eu olhava e eu contemplava a missionária Michele. E o Senhor me mostrava mãos de demônios tentando tirar ele daqui. E eu falava assim: Senhor, mas o que é isso? Por que está acontecendo? O Senhor virou para mim e falou assim: somente observa. Eu via quando ele estava sentado e eu via aquelas mãos tentando tirar, mas Deus virava para mim e falava assim: eles conseguiram? Eu falava assim: não, Senhor, eles não conseguiram tirar, nem sequer tocar no seu servo. E ele diz assim: Yasmin, amanhã tu vai lá, fala que o vento até tentou soprar naquele lugar. Tu vai dizer assim: o vento tentou até tirar, o redemoinho tentou até entrar e bagunçar as coisas, mas fala que o eu sou está passeando dentro dessa igreja. Eu estou sentindo a autoridade, a graça de Deus neste lugar. Você vai virar e vai dizer: sou eu, Deus, que quando estabeleço, homem nenhum tem poder de tirar. Sou eu, Deus, que abre a porta, homem nem mulher nenhum tem poder de fechar. O Senhor diz assim, ó, assim diz
porta do cemitério é que vai fechar. A cova de Satanás é que vai fechar. Aqui não vai fechar Satanás, porque o eu sou está neste lugar. Aqui não vai fechar macumbeira. Aqui não vai fechar feiticeiro, porque o eu sou chegou neste lugar. O eu sou, 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 o eu sou. Olha como é que ele marcha. Ele vai marchar com crente aqui nessa terra. Ele está marchando, ele está operando, ele está curando, ele está agindo. Estou tirando câncer, estou tirando leucemia, estou tirando diabetes, colesterol. Hoje vai sair daqui diferente, vai sair daqui diferente, porque o eu sou, o eu sou, o eu sou, o eu sou está neste lugar, o eu sou está neste lugar. E não aonde o eu sou entre, que o milagre não aconteça. E não aonde o eu sou entre, que o milagre não acontece. E não aonde o eu sou entre, que o milagre não acontece. O eu sou está aqui, o eu sou está aqui, o eu sou está operando neste lugar. Eu te fortaleço, serva minha, com meu escudo, porque tentaram te matar. A cova já estava aberta. Disseram, eu quero ver ela morta. Mas o Senhor diz assim: sou eu o Deus que sou. Sou eu aquele que fecha a sepultura. Sou eu o Deus que entra na corrente sanguínea. Sou eu o Deus que tiro e revisto, e revisto, e revisto, e revisto, e revisto, e revisto com a minha armadura. O Senhor diz assim para ti: servo meu, tentaram contra a tua vida. O Senhor revelava a mim enquanto o Senhor estava dando testemunho. E ele diz assim: Yasmin fala para os meus servos que eu irei descer à sepultura. Um macumbeiro que levou o nome dele e amarrou na boca do sapo. Disseram que iriam apodrecer os órgãos dele por dentro. Homem, tu não estaria aqui nesta noite, mas o próprio eu sou te trouxe. E ele diz assim: sou eu, ó Deus, que entro no teu organismo e te curo por completo. Sou eu, Deus, que entro na tua vida, porque tenho eu obra. Sei eu de onde eu te tirei, sei eu da onde tu vieste. E o Senhor diz assim: ninguém para aquele a quem eu escolhi, ninguém para aquele que eu tenho obra. O que vai fechar o terreiro de Macua de Água Limpa, o que vai fechar é a casa de terreiro aqui de Chalé. Mas a igreja, a obra vai permanecer de pé, a obra vai permanecer de pé. O que vai fechar é a casa de terreiro de Macumba, porque a obra vai permanecer, a obra vai permanecer de pé. Porque ninguém para, ninguém para, ninguém para, ninguém para, pela autoridade da palavra. Olha o diabo indo embora, olha o diabo
passando. E enquanto ela cantava o primeiro louvor, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É totalmente a vida dela. E o Senhor falava assim pra mim, fala pra ela, que sou eu Deus que cuido dela, da família. Sou eu Deus que dou o livramento. E eu digo assim, serva minha, não é tempo de parar nem desistir, porque a caminhada é grande. A caminhada ainda é grande. A caminhada ainda é grande. Eu digo assim pra ti, serva, não adianta lutar contra a tua vida, contra o teu matrimônio, porque o Senhor diz assim que Ele entra e Ele tira toda inveja, toda praga, todo orgulho, que Ele repreende a obra contrária que foi feita ali na ponte de Conceição de Ipanema. Disseram que iria acabar com a sua vida, falaram, eu tenho ódio dela, eu tenho raiva dela, mas o Senhor diz assim, sou eu desfazendo toda a obra contrária, estou eu entrando dentro da casa, estou eu entrando dentro dela, estou eu dando forças para ela caminhar, e estou dizendo assim para Satanás, vai bater em retirada, porque a obra deu errado, ele vai ter que voltar para o fundo dos infernos da onde ele veio, porque deu errado, Satanás. Eles vão olhar e falar assim, ela está de pé, eu não parei ela, o Senhor diz assim, ela está de pé, você vai continuar de pé, porque foi Ele que te chamou. Assim eu agradeço a minha oportunidade.